Com 18 anos, nós não temos idade para fazer este tipo de decisões, quando nós estamos a tentar escolher aquilo que vamos fazer durante 40 anos. A nota é apenas uma avaliação de um determinado momento sobre uma aquisição de conhecimento. Não tem nada a ver com o valor daquela pessoa enquanto estudante. Toda a gente que está no ensino superior merece perceber que tem de aproveitar o tempo. Se querem sentir que viveram a situação, vamos fazer dele o melhor possível. Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre os desafios dos alunos que entram no ensino superior. Temos como convidada a Clara Figueiredo, psicóloga, e Susana Rodes, presidente da Associação de Estudantes da ESTCO. O nome é Diana Marta e este é o Entre Mentes. Muito obrigada por vir e bem-vindas. Obrigada. Como é que foi a tua situação vinda de Lisboa para uma cidade tão pequena como Oliveira do Hospital? Sendo presidente da Associação de Estudantes, foi uma diferença bastante... Foi. Quando eu andava no secundário, eu não fazia assim muitas atividades extracurriculares na escola. E sendo de Lisboa, existe sempre muita gente, acaba por existir muita competitividade. Eu não senti isso, por exemplo, quando fui para a Oliveira, e foi a minha primeira opção e não me arrependo por isso, porque a competitividade acaba por ser muito baixa e agora com a situação que andamos a enfrentar dos alunos não terem grande motivação, incentivo para fazerem coisas que são fora da sua zona de conforto, eu acabei por não ter mesmo muita competitividade para atingir um pouco mais do meu potencial, daquilo que eu imaginava, que me imaginava fazer no futuro. Acho que a Associação de Estudantes consegue ajudar os alunos, de certa forma, a entregar-se nesse mundo universitário novo que foi o que aconteceu contigo. É assim, eu acho que a Associação de Estudantes é importante. Acho que na parte da integração tem um papel fundamental e acho que ainda tem um papel mais fundamental na parte de ajudar a ser encaminhados a certos problemas para os órgãos certos para resolver, porque na integração às vezes o problema nem é tanto conhecer pessoas novas, porque a praxe também ajuda com isso, a tuna ajuda com isso, existem outras coisas que as pessoas podem fazer. Mas às vezes há certos problemas que eles não conseguem resolver sozinhos, que não reconhecem quais são os órgãos a que se dirigir, e acho que a associação tem o papel principalmente de ajudar na integração da parte das coisas que eles não sabem fazer ainda, para retirar essa ansiedade e permiti-los realmente aproveitar o ensino superior. Por exemplo, no caso do alojamento e do dinheiro, seria uma situação que a Associação de Estudantes poderia ajudar. Pois, e como é que isso poderia afetar um estudante estar com essa preocupação? É uma nova preocupação, não é? Claro, Como tínhamos claro. falado há pouco, como é que isso pode afetar um estudante? Pode afetar de diferentes níveis. Nós sabemos que, infelizmente, cada vez mais os custos de estudar no ensino superior são elevados, não é? Portanto, não é só ao nível das propinas, mas também toda o encargo que isso tem para as famílias que querem suportar esta experiência aos estudantes. E isto acaba por ter impacto em termos de stress. Se for uma situação que eu sinto que não tenho o suficiente, ou a minha família está a ter um peso financeiro muito grande para eu poder estar aqui a estudar, isto tem impacto ao nível de stress e porventura de ansiedade no estudante. E também na própria gestão do dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro para a alimentação? Será que eu vou ter dinheiro para as questões de material para estudar? Sim. Por aí fora, não é? Porque nós sabemos que está tudo a custos muito elevados. E ao nível, sinto-se que se isto for diário e for constante, isto tem implicações ao nível da concentração, ao nível da motivação, ao nível do usufruto daquilo que a vida no ensino superior pode trazer. Agora, isto também vai dependendo muito dos recursos de cada família e também do próprio estudante. Também temos muitos trabalhadores estudantes, não é? Muitos estudantes que trabalham precisamente para suportar os custos do curso e de estar no ensino superior. Mas é uma preocupação. Se for algo que não está totalmente assegurado, acaba por ser mais uma preocupação acrescida para o estudante. Além da situação da família evitar o isolamento social, é ainda mais em cima dessa situação, estar preocupado com o dinheiro, com o alojamento, e o aspecto social acaba por afetar, pelo menos eu vou dar o meu exemplo, eu sou cá de Coimbra, estudei durante um ano aqui na Faculdade de Economia,
mas como entrei na terceira fase, já estavam os grupinhos todos feitos. E isso desmotivou-me imenso. E eu, na altura, não tinha qualquer noção como funcionava a associação de estudantes, etc. Mas se eu tivesse essa noção, eu acho que talvez poderia ter superado e ter ou continuado o curso ou poder ter usufruído melhor essa situação. Então, o que eu queria saber é se, para vocês, se acham que o isolamento é comum, se há facilidade em encontrar novos amigos, novas situações, o que é que acham? Hum, Força. eu acho que o isolamento social está cada vez mais comum. Acho que isso também vem por causa da pandemia, porque na pandemia nós tínhamos a opção de fazer tudo pelos telemóveis e acho que agora, após todas as situações de quarentena e tudo isso, as pessoas acabaram por se sentir mais à vontade e arranjaram a zona de conforto dentro de casa. Antes sentiam, se calhar, aquela situação da necessidade de sair e hoje em dia já não sentem. E o isolamento social, na minha opinião, vem muito daí porque as pessoas realmente não sentem a necessidade, se calhar, de ir a um café conviver como antes. E depois, claro, como têm essa opção e sentem que estão à vontade em casa, porque, pronto, existem sempre as situações, como estavas a falar, de pressão social também, imagina não teres o teu grupo e estás a sair e estás sozinha a passar por grupos de pessoas. Sim, exato. E tudo isso acaba por ser desconfortável e as pessoas que estão isoladas acabam por ainda se isolar mais. Em vez de existir esta recuperação ao longo do tempo, as pessoas têm a tendência mesmo a afastar-se do que é desconfortável e depois por causa disso acabam por não tentar e acabam por ficar mesmo muito em casa. Sim. E de uma perspectiva assim psicológica. Assim, pegando nos dois exemplos, no exemplo de entrar numa fase posterior, porque sem dúvida, entrar numa terceira fase ou numa segunda fase no ensino superior, dão-te conta como tudo já está organizado. Era que eu queria adicionar que os exames, a frequência já estavam todas marcadas e haver uma na semana seguinte e isso foi ainda pior porque eu não tinha o hábito de estudar, para ser honesta. Então ainda ter entrado na terceira fase e haver frequências na semana seguinte. Foi várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Sim. Mas para quem entra pela primeira vez no ensino superior, e não estamos só a falar de estudantes com 18 anos, também temos de ter aqui em conta os que têm mais de 23 anos, os que estão a iniciar a mestrado, porque também estão a entrar numa fase diferente da vida deles, que entrar num contexto que já não é habitual ou que encontram também formas diferentes de socializar com os quais não se identificam. Ou, neste caso, no teu exemplo de entrar numa fase posterior, sentirem que já está tudo organizado, então onde é que eu encaixo? Exato. Qual é o meu espaço? E isto faz-me retrair, eu entro em modo de proteção, portanto, eu não vou investir muito porque eu não sei qual vai ser a aceitação. Portanto, isto acaba por alimentar o meu isolamento. Sem dúvida que o que a Susana disse tem todo o sentido. A pandemia aqui, nós ainda estamos a recuperar da pandemia, pensando que não Foi um ainda trauma estamos. coletivo. Foi um trauma coletivo, em que nós, apesar de já terem passado 5 anos do início da pandemia, nós ainda estamos a recuperar dela. E não nos vamos esquecer que há 5 anos atrás, muitos destes estudantes que estão a entrar agora estavam no início da adolescência, que é a fase fundamental para o ensaio das relações sociais, para eu desenvolver as minhas competências sociais. Se eu estou a iniciar a minha adolescência e o mundo torna-se perigoso e proíbe-me de conviver, porque foram proibidas ou estivemos confinados, eu não desenvolvo as minhas competências e passa tudo a ser através de um ecrã, tudo muito virtual, muito pouco pessoal, em que não há o toque, não há a voz, não há um olhar direto. Quando eu entro na universidade, não tenho isto totalmente desenvolvido, vai ter a dificuldade é acrescida. Quanto a ser, é uma zona de conforto, acaba por ser uma zona de conforto a ficar em casa, porquê? Porque eu assim não estou em contacto com aquilo que me causa ansiedade. Mas depois nunca acaba-se por desenvolver essas... Depois é uma bola de neve. Exato. É uma bola de neve, não é? Portanto, aqui seria apelar um bocadinho, quando nós começamos a perceber que estamos a isolar-nos muito e não estamos a ir ao encontro dos outros, é procurar desafiar-nos, porque a maioria dos estudantes passa por este processo de dificuldade de entrarem, de criar relações novas, porque são pessoas muito diferentes daquelas a que eu estava habituada. Era toda a gente no mesmo sítio, da mesma idade. Exatamente. É um espaço completamente diferente da universidade. Exatamente. E pessoas de
de todas as partes do país e de fora de Portugal. Portanto, há toda uma adaptação muito rápida que eu tenho que fazer e que às vezes isso assusta, então faz com que eu me retraia e me isole. Mas quando nós começamos a percebermos este processo, podemos ir ao encontro porque há recursos como a Associação de Estudantes, há recursos como as tunas, os grupos de desporto, grupos de teatro, de música. Há, por exemplo, o Politécnico tem o programa de mentoria interpares, que é um programa em que os estudantes com mais experiência, tanto de segundo, terceiro ano de licenciatura ou de mestrado, acolhem, orientam e ajudam os novos estudantes, os que entram pela primeira vez no ensino superior. Portanto, é um bocadinho diferente do contexto de praxe, portanto, não é, a praxe já é uma tradição, não é? A tradição académica, em que há este lugar do padrinho e da madrinha e do caloiro. Portanto, é uma relação muito específica, em que aqui a mentoria interpares é um bocadinho mais abrangente, mas que permite esta facilidade do novo Sim, estudante. até ser alguém superior que já teve exatamente a mesma experiência. Muitos dos mentores, a maioria dos mentores ou dos estudantes que estão inscritos como mentores, passaram precisamente por estas dificuldades. E eles dizem, eu quero ajudar quem me ajudou ou quero ajudar como eu não me senti ajudado. E isto é a motivação principal destes mentores. E é muito bom, eu acho que isso é uma ferramenta ótima para estes novos estudantes, para não permitir este isolamento social que depois se vai progredindo até ao final do curso, perde imenso da experiência de que é estar no ensino superior, não é? Que eu acho que, no meu entender, é uma vivência que pode ser extraordinária. Sim. Há muito esta associação, não é? Da vida académica ter que se beber álcool, ter que se abusar nas festas, porque só assim é que te divertes, só assim é que fazes parte do grupo. Isto é algo que muitos estudantes que não se revêem nisso comentam que, de facto, eu quero sair, mas não quero beber, eu não acho piada nenhuma a beber, mas depois os outros parece que se eu não fizer, não vão gostar de mim, não me vão integrar. Portanto, há esta associação do álcool como um veículo integrador na vida académica. E aqui é muito importante respeitar opções. As pessoas, se não querem, não querem, e isso é preciso ser respeitado. Sem dúvida alguma, sendo que está um cérebro em maturação, está em desenvolvimento, ainda com 18, 19 anos, até aos 24, se eu consumo de uma forma muito frequente e em quantidades elevadas de álcool ou de outras substâncias, isso vai ter impacto no desenvolvimento do meu cérebro. Vai ter impacto ao nível da atenção e da concentração, vai ter impacto ao nível do meu padrão de sono, ao nível da minha alimentação. Isto vai-me afetar a nível biológico, fisiológico, de uma forma, diria mesmo, muito profunda, porque vai ter implicações ao nível do sistema nervoso, que é aquilo que vai regular as minhas respostas emocionais, que vai regular a minha motivação, que vai regular o meu investimento no curso. Portanto, quando se toma, porque lá está, nós estamos com 18, 19 anos, ainda estamos nesta fase impulsiva, não tomamos ainda decisões muito ponderadas, eu vou atrás dos meus colegas e vou beber e não encontro o meu limite, ou seja, quando atinjo o meu limite, já é um limite, perdão, grave, não é? Que fiquei mal-estar a nível físico, ou mesmo ter que ir ao hospital. E é importante, porque há muitas vezes esta desvalorização, mas eu só bebo um bocadinho, eu só tive uma ou duas badeiras, mas é importante ter esta noção, porque as escolhas que eu faço ao nível do consumo de substâncias e de álcool vai ter impacto na altura dos exames. Por exemplo, isto é muito frequente, nós temos a queima das fitas no final do mês de maio, logo a seguir começam os exames. Ainda estão a recuperar de toda uma semana de abusos e é natural que se ressintam nesse período. Portanto, é muito importante porque se há um comportamento continuado de abuso, o corpo vai se ressentir. E pode ressentir-se até muito mais tarde na vida adulta. Queria só acrescentar uma coisa. Como estudante,
eu vejo que a pandemia pode também ter tornado o álcool uma forma diferente de socialização. O que é que eu quero dizer com isto? O álcool sempre foi e sempre será uma parte da vida académica, é a possibilidade de viver, porque acaba por encaixar depois dos 18 anos e as pessoas pensam no álcool como uma coisa, ok, já tenho permissão, vamos lá a isto, também calha nessa altura. E eu acho que, na minha opinião, aquilo que eu vejo agora, e eu acho que é por causa da pandemia, eu só vejo as pessoas a libertar as emoções, a chorar e etc. às vezes, depois de beberem bastante. Isso é triste. Eu sei que isto é triste, mas em Oliveira já havia alguns casos disto e eu penso até que ponto é que o álcool não é para ajudar nessa situação de libertação social. Porque as pessoas, como nós estávamos a falar há bocadinho, têm a situação de se conter a nível social e quando estão desconfortáveis irem para casa e ficarem em casa. Mas depois existem sempre os outros que querem tentar, mas que não se sentem à vontade de tentar e como estão todos a beber, bebem também e depois dizer asneiras, dizer alguma coisa que não devia sair tecnicamente naquele diálogo, não é julgado, porque a pessoa está intoxicada. E eu acho que às vezes o álcool é uma libertação de pressão. Não só da pressão social do momento, mas da pressão geral depois da faculdade. As pessoas acabam por colocar no álcool um escape. Pronto. E por acaso isso aconteceu-me no primeiro ano de faculdade, não a parte de utilizar o álcool, mas a situação de renegação social, porque eu tenho a doença celíaca e sou alérgica à cerveja. Eu não bebo quando estou A cerveja é feita de glúten. Exato. É feito de cevada e eu não posso. E eu nunca fui muito fã de beber no geral. E é sempre essa situação social. Mas se uma pessoa for o suficientemente extrovertida para sair da parte da ansiedade e viver e parecer que está intoxicada sem estar, ainda funciona. Agora, uma pessoa que esteja mesmo no cantinho, a parte de não beber e etc., as pessoas vão julgar mais facilmente. Completamente. E vão julgar mais facilmente porque a pessoa está naquele estado normal em que eles conseguem identificar isso e não lidam bem com isso também. Porque as próprias pessoas intoxicadas depois também têm a vontade que as outras pessoas fiquem para não se sentirem mal com o que estão a fazer. Então esta situação da pressão social depois também vem com a padronização. E se eu estiver a fazer e ele estiver a fazer, tu não estás a fazer, tu é que vais sentir mal. Mesmo que aquilo que nós estejamos a fazer esteja errado. Pressão social. Pressão social. Sim. E, portanto, acho que, assim, aquilo que a psicóloga Lara estava a dizer é muito verdade, principalmente na parte das consequências a longo prazo. E eu acho que viver o momento não tem de significar bebida, não tem de significar festas sequer. Significa sair com amigos, por exemplo, em Oliveira nós temos muitos grupos que andam nas praias, nas florestas, fazem piqueniques, campismo. Tens jogar Existem jogos de alternativas. tabuleiro. Exato, É tão existem alternativas. Eu acho que aquilo que falta é as pessoas perceberem que há alternativas, porque a sociedade portuguesa, no geral, é uma sociedade que bebe Socialmente. socialmente correto, é beber um bocadinho de vinho à refeição, é estas coisas. E os estudantes não têm a noção do impacto que isso pode ter a longo prazo e se sabem, não querem saber. Pois não. Porque é mais importante ter aquele momento do que talvez pensar nos problemas que se traria a longo prazo, mentais e físicos. Exato. Eu tenho uma pergunta para as duas. Primeiro para a Susana. Se pudesses dar um conselho para a pessoa que está a ver, que está a entrar no primeiro ano, qual seria? Eu diria para normalizar as emoções. Ou seja, eu entrei, como eu disse, na minha primeira opção, o meu sonho, e tenho a dizer que o meu primeiro ano foi, se calhar, um desapontamento em certas coisas. Sério? Sério. Porque uma pessoa está à espera daquelas coisas que vê nos filmes, está à espera de... As festas, a party. É! Uma coisa que eu valorizava imenso, por exemplo, era a parte do espírito académico, ou as praxes. Eu achava que uma pessoa que não fizesse praxe, a integração acabava aí. Porque, principalmente em Oliveira, que é uma cidade pequena, todos os caloiros sentem a necessidade de conhecer todos os caloiros e a maioria dos caloiros encontra-se na praxe. Porque quer trajar pela praxe, porque quer viver o espírito da faculdade, do Politécnico, do Politécnico, no nosso caso, e acabam por sentir que é uma necessidade para a integração, para viver a situação, e eu sinto que inicialmente eu valorizei isso a mais. No primeiro ano foi quando, mais para o final, é que eu comecei a perceber outras coisas que eu podia fazer que são integração igual e que se calhar acabavam por me fazer muito mais sentido com a minha personalidade. Eu acabei a praxe por acaso, mas
eu meti-me na tuna e para mim fez muito mais sentido, as tunas, a parte de música, eu gosto muito dessa vertente. Achei que, pronto, valorizei mais um tipo de integração em vez de perceber que existiam tantos por onde escolher. A Associação de Estudantes também, de certa maneira, é uma integração. A Inopol, como estava a explicar há bocadinho, é uma integração, é a capacidade de encontrar outras pessoas como nós, que estão à procura de determinadas competências, que estão dispostas a discutir outros assuntos. E sinto que, por exemplo, a praxe foi uma das coisas que valorizei a mais. Outra das coisas que valorizei a mais foi a tal situação das médias. Eu achava que não ter boas notas iria implicar o meu futuro profissional bastante. Hoje em dia sei que isso não é o caso. Eu trabalhei muito na parte então das soft skills, de fazer assim voluntariado e outras coisas, escuteiros, coisas assim, que acabam por me dar se calhar mais competências do que pessoas que só se mantêm fixadas no curso durante os 3 anos. E portanto também foi outra coisa que eu acabei por desmistificar ao longo dos anos, que é a média é um papel. No fundo toda a gente vai ter o mesmo papel. Portanto a parte das médias pode ser revelador de algumas coisas na área que és melhor. Por exemplo, eu tive 16 a marketing e isso se calhar diz alguma coisa. Tive 10 a economia de empresa, isso também se calhar vai dizer muita coisa, mas se eu me focar nas coisas que eu realmente tive boas notas é porque eu era boa nisso. Por exemplo, o estágio agora tive 18. Isso diz mais do que... Exato, isso diz mais do que o meu 12 a matemática. Percebem? Eu acho que se nós nos focarmos nas coisas em que realmente a pessoa é boa em e mostrar essas competências, a média não vai dizer muito. E depois, tipo, entrar na primeira opção, ou seja, entrar exatamente naquilo que eu quero, ter as cadeiras daquilo que eu gosto, divertir-me com as pessoas que também pensam da mesma forma que eu e Mas não é não tudo não bola de verdade, cor-de-rosa. porque eu entrei na minha primeira opção e mesmo assim eu tive dúvidas se eu estava no curso certo a dar ponto. E eu sei de pessoas que entraram na terceira opção e acabaram por, logo no primeiro ano, dizer que aquilo era para a vida deles. Acho que nós levamos demasiado a sério, enquanto sociedade levamos demasiado a sério a decisão que nós estamos a fazer com 18 anos. É verdade, tens uma razão. Porque com 18 anos nós não temos idade para fazer este tipo de decisões, ainda mais quando nós estamos a decidir já a nossa área no nono ano. Se nós estamos a Sim. decidir a área já é loucura, quanto mais quando nós estamos a tentar escolher aquilo que vamos fazer durante 40 anos. Isso cada vez é menos real. A situação de tu trabalhares 40 anos é a mesma coisa e, portanto, é mesmo a situação de normalizar as emoções, pensar que aquilo que eu estou a sentir não é incomum, que a maioria das pessoas, na verdade, até sente isso a dado ponto, é normal. E que, pronto, se a pessoa realmente não gosta, pode trocar de curso, mas Exato, tem essa se não tem a possibilidade. certeza absoluta que não está a gostar, sinceramente, eu não vejo qual é que seria o problema de continuar e ver se realmente é ou não aquilo que querem, porque eu, por exemplo, tive as dúvidas, continuei e agora que finalmente cheguei ao terceiro ano e tive a vertente mais prática e que me mostrou aquilo que eu faço com o meu curso, é que eu percebi, ok, afinal eu acertei naquilo que eu queria. E às vezes eu acho que as pessoas são frustradas, impulsivas com as decisões e de repente acham que estão no sítio errado, já saem. E às vezes só precisam de um tempo para pensar e perceber com o tempo como é que aquilo realmente é para a pessoa. E acho que é isso, acho que é basicamente normalizar as emoções, perceber que todos sentimos isso e que é normal. O que é que achas que valorizaste a menos? Valorizaste mais a praxe, as médias, mas o que é que achas que foi a menos em termos académicos? Que eu valorizei menos do que devia. Uhum. Olha, isso. Olha, eu quando me meti nas coisas todas, eu estava preocupada com o meu currículo e eu acho que aquilo que eu sinto que desvalorizei, que todos os estudantes vão dizer o mesmo no final, é viver o presente. Ok. Uma pessoa está sempre preocupada com o que vai a seguir. Sim. Nós estamos no tipo de sociedade que vai pensar sempre no que vem a seguir. Sim. E quando tu olhas para trás, tu pensas em algumas imagens de várias coisas que tu fizeste, que foram sempre extremamente interessantes e que não mudam o facto de estares a viver no presente nesse momento. Mas quando tu pensas na quantidade de vezes em que tu realmente estavas presente no momento e não estavas a pensar no que vinha a seguir, quantas vezes é que isso acontece? Pois. É raro. É muito raro. Bastante. Uma pessoa às vezes está... Eu estou sentada agora no café com os meus amigos, mas estou a pensar o que é que eu vou fazer para o jantar. Nós estamos numa sociedade que faz isso, a trabalhar, a estudar, fazemos isso no geral. E eu tenho a noção de que, agora, tenho a noção de que não valorizei que chegue o momento.
porque eu estava tão preocupada no ir apanhar o autocarro a seguir. Eu estou numa festa, mas estou a pensar no autocarro. Fico louca. Eu posso ter um despertador que me vai lembrar do autocarro. E para isso é que nós devíamos usar as nossas tecnologias, é para nos ajudar a aproveitar ao máximo o tempo que nós temos em cada coisa. Se o meu telemóvel estivesse sempre com um alarme, eu não tinha de estar a pensar, porque ele ia-me dizer e depois eu ia. Nós podíamos usar isso, em vez de fugir do presente, poder vivê-lo mais. E assim nós não fazemos isso. E assim que eu não fiz isso. Eu fiz a associação, fiz Tuna, fiz a parte da Inopol, fiz do gabinete de apoio ao estudante, eu fiz um bocadinho de tudo. E se calhar, se eu não tivesse feito tudo ao mesmo tempo, era diferente. Porque eu estava no gabinete de apoio ao estudante, numa atividade, e logo a seguir eu tinha Tuna. Eu estava a pensar na Tuna enquanto estava no gabinete de apoio ao estudante. Se calhar o teu foco não estava tão... Exato, mas eu sinto que isso é toda a gente, porque nós estamos numa festa a pensar no teste, nós estamos no teste a pensar que vamos poder ir para uma festa a seguir, e se calhar o foco, por exemplo, mesmo num teste, eu sei que parece que não é uma memória importante, mas o que é que não é importante e é? Sabem, eu acho que isso é muito relativo também. E então eu acho que a desvalorização principal que eu tive foi do presente, que é muita coisa sempre a acontecer, uma pessoa está sempre focada no que vem a seguir, e a faculdade em si também é uma experiência, também é uma coisa que merece ser vivida da forma correta. Então é estar presente no momento que está a acontecer agora, que só agora é que me voltei, porque assim, este ano, por exemplo, todo foi uma loucura, e só agora é que eu voltei um bocadinho ao presente. Agora é que... E, por exemplo, os níveis de ansiedade desceram automaticamente, o nível de depressão, porque comecei a sair mais com os meus amigos e a aproveitar o tempo que eu estava com os meus amigos, em vez de simplesmente ser mais uma coisa da minha Está ali no rotina. calendário, ok. Está no calendário, Hang tenho out de com os fazer. amigos. Exato. Em vez de ser uma obrigação, torna-se um prazer. E às vezes, mesmo as obrigações, nós conseguimos torná-las um prazer se nós realmente estivermos com vontade de perceber, uau, mas isto vai-me dar algo no futuro, então também dá algo agora. Isso até entra na gestão de tempo, até Entra. baixar a ansiedade relativamente. Vou ficar neste tempo para isto e vou pensar só nisto. Tal e qual, pois. Então eu acho que toda a gente que está no ensino superior merece perceber que tem de aproveitar o tempo que lá está. Independentemente de como, se tem muitas atividades, poucas atividades, toda a gente tem o direito a escolher, mas eu acho que se querem sentir que viveram a situação, porque os pais, por exemplo, fazem-nos sempre aquela situação, é o melhor período da tua vida. Ao ser o melhor período da tua vida, não é verdade? Já que é, vamos fazer dele o melhor possível e fazer que todos os momentos seguintes, com essa gestão de tempo e etc., se tornem o melhor possível. Os nossos pais podem não ter tido a sorte de perceber como podiam fazer isso, a gestão de tempo deles, se calhar, é muito mais fraca, mas se nós temos a capacidade e essa situação de perceber que as nossas tecnologias podem ser usadas de outra maneira, porque nós temos essas ferramentas, se usarmos de outra maneira, eu acho que podemos chegar longe com esta situação. Eu acho que a opinião da Susana foi fantástica, a sugestão dela, porque é fundamental, sim senhora, normalizar as emoções, porque, e ela tocou num ponto muito interessante, que é isto mesmo, que é a desilusão quando eu chego à universidade e apercebo-me que aquilo que eu construí na minha mente, que ia ser o meu curso, afinal não é realista, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha pensado. Isto desanima. E por norma, e a Susana disse muito bem, isto é transversal à maioria dos cursos, que é o primeiro ano é muito teórico. Parece que, então, mas para que é que isto serve? Será que isto faz algum sentido? Isto desmotiva e desanima. E muitas vezes é esta sensação que a Susana falou, de que chegar já na fase final da licenciatura, ou mesmo já no mestrado, em que se apercebe, já percebi tudo aquilo que eu tive a estudar para trás, qual é as implicações. São recuperáveis, mas na altura quando nós entramos temos esta noção, não é? E depois o perceber qual é a parte prática é que se dá o clique, não é? E percebemos, ok. Assim como também é normal haver esta desilusão também para quem não entra na primeira opção. Ainda tem uma frustração acrescida, não é bem este o curso que eu queria. Essa mais tipo, agora tenho que fazer isto. Vou fazer na mesma lá, vamos experimentar. Eu acho que aqui, além de normalizar as emoções, que é fundamental, porque não nos esqueçamos daquilo que nós estamos a dizer, não é? Nós estamos ainda, com 18, 19 anos, ainda estamos numa fase em que estamos a perceber quem é que nós somos. Ainda vivemos as emoções com muita intensidade. Sim. E sentimos que aquelas emoções vão durar para sempre. As emoções não duram para sempre. E esta ideia, que é ótima, que a Susana disse, é transversal a todos. Todos sentem, ninguém é que demonstra, ninguém partilha, porque há alguma vergonha, há alguma
eu não sei muito bem como é que o outro vai aceitar estas minhas emoções. Há falar pessoas sobre que acham elas. que é só ela que está a sentir isso. Exatamente. Mas E não é verdade. Não é. Portanto, o ver que é algo que é partilhado por todos, ter este pensamento presente, isto é partilhado por todos, mesmo que eu não o veja, aquilo que eu estou a sentir é comum, e o experimentem, continuem, persistam, porque sem dúvida que é uma fase, é um desafio, são muitos desafios, aliás, e às vezes parece que é muita coisa ao mesmo tempo que eu tenho que gerir e sentir, e isto pode fazer com que eu fique desmotivada e é melhor eu desistir porque eu não sou capaz. Insistam, persistam, usem os recursos que há em cada escola, que há no Politécnico, porque há recursos. Procurem as associações de pais, procurem até docentes que vocês sintam que têm maior sensibilidade e que vos possa dar uma ajuda e uma orientação. Também há a clínica IPC, que tem consultas de medicina familiar, tem consultas de psiquiatria, de psicologia, de nutrição, que podem ajudar. Portanto, há recursos e é muito importante que nós irem à procura destes recursos, porque vai facilitar o caminho. Sim. Quero fazer um joguinho com vocês, que é mito e verdades. Vou dizer um mito ou uma verdade, e a única coisa que vocês têm de dizer é se é mito ou verdade. Podem expandir um bocadinho no assunto, mas é essa a base do joguinho, ok? A primeira é: no ensino superior estás por tua conta. Força. Mito. Nós sentimos assim muitas vezes. Acho que as redes sociais vieram também agravar essa situação, porque, como nós estávamos a falar agora anteriormente, com a situação das dúvidas e da normalização das emoções, nós mostramos uma realidade que não é real. Nós mostramos que está tudo certo quando não está, e essa desabituação de lidar com as emoções e de lidar com o facto que precisamos às vezes de uma ajuda, nem que seja para orientar. Como é que eu vou buscar aquela bolsa? Como é que eu vou a determinada aula? Onde é que é? Às vezes, coisas simples. As pessoas desabituaram-se de pedir ajuda, mas isso não implica que não existam recursos para essas ajudas. Continua a existir, tal e qual como a Lara Figueiredo estava a falar, as opções da Associação de Estudantes, a opção da psicologia. Existe sempre alguém a que uma pessoa pode recorrer, nem que seja mesmo o diretor de curso, quando se está com alguma dúvida, e portanto a situação de estar sozinho é mais um mito do que verdade. Sim. As associações de estudantes estão lá só para festas. Mito. As associações de estudantes fazem parte das festas, organizam-nas por causa do espírito académico. Queimas, latada, coisas do género, mas não estamos só para isso. Nós estamos lá para, por exemplo, ajudar um aluno que esteja com algum problema a nível de obtenção de bolsas, ajudamos com isso. Um que não saiba propriamente se aquele é o curso certo, às vezes pode falar connosco também sobre isso. Tem algum problema com o professor que acham que está a ser injusto, porque às vezes isso acontece e não é falado o suficiente sobre isso, que não está a cumprir, por exemplo, uma FUCA ou etc. Podem falar connosco e nós dirigimos a pessoa para o provedor. Portanto, existe sempre outras coisas que as associações de estudantes podem fazer, que às vezes até é mais fácil para os estudantes de vir falar connosco, porque pronto, é entre pares também. Exato. Quer dizer, pessoas que também passam pelo mesmo. E nós dirigimos para pessoas que também são da nossa confiança, e eles sentem-se também mais acolhidos, nem que seja mesmo que só para direcionar, sentem-se mais acolhidos, porque pronto, se aquela pessoa confia é provavelmente porque dá para confiar. Exato. E as coisas saem mais naturalmente. Não saber o que estás a fazer é normal. É. É verdade? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Sim, porque isto é tudo novo. E tudo aquilo que é novo nós não sabemos, não é? Portanto, Sim. não é a mesma coisa que eu fazer a mesma rotina diária todos os dias num sítio que eu conheço, num contexto que eu conheço, com as mesmas pessoas com que eu sempre conheci. Eu vou para um sítio novo, para um contexto completamente novo. E é natural que eu sinta isso, não sei o que é que eu estou a fazer. Essa dúvida é uma dúvida constante, mas é ir experimentando e percebendo o que é que resulta e o que é que não resulta, porque não é só uma adaptação a um contexto novo, é também uma readaptação daquilo que eu trago. Ou seja, e acho que aqui também era uma coisa que era importante mencionar, que é, muitas vezes, o método de estudo que nós trazemos do secundário não é
o mais, se calhar, adequado para o ensino superior. E muitas vezes os estudantes falam nisto de eu estudo e parece que não fica nada. Porque muitas vezes não é uma incapacidade do estudante, é que a forma como está a estudar, se calhar já não é adequada. Porque isso é uma coisa, ninguém nos ensina a estudar, ninguém nos diz como é que nós devemos Até estudar. que o habitual é só ler e decorar. Não é aprender, é decorar. Exatamente. E o que é bom também é que há estas ferramentas, porque há sessões online e presenciais precisamente focadas nisto, na gestão do tempo, dos métodos de estudo, porque há vários métodos de estudo. Temos é que saber qual é o que se adequa a nós. Sim. E às vezes é só mudar o método de estudo que se vê logo os resultados. Portanto, isso também é importante, porque muitas vezes quando nós mantemos um determinado registro, porque é aquilo que nós conhecemos, e ele não está a funcionar, então temos que procurar desafiar-nos a nós próprios de fazer diferente. Portanto, essa sensação, não sei o que é que estou a fazer, é perfeitamente normal. Faz parte. Se estás mal, aguenta. Toda a gente passa por isso. O que é que acha? Isso é muito forte, não é? É um bocadinho. Parece que isto acaba por ser um mito, mas também é uma provocação, porque toda a gente passa por ele mesmo, aguenta-te, isto é isolar a pessoa naquilo que está a sentir. Sim. E não é isso que se pretende. Quando nós dizemos toda a gente passa pelo mesmo, não te sintas sozinho naquilo que tu estás a sentir. Okay? Pode não haver esta partilha, pode haver esta vergonha de falar sobre isso, mas a maioria passa pelo mesmo. O aguenta-te é muito duro, não é? Sim. Eu sinto que este tipo de expressões ou tipo conversas, a dizer estás mal, aguenta-te, vem muito de familiares, de que podem ter uma perspectiva mais tradicional ou rígida com os seus filhos ou familiares e que possam não ter a perspectiva de és estudante, a tua vida é mais fácil que a minha, ou o teu único trabalho é estudar, então aguenta. Qual é a sua perspectiva nisso? Sim, eu percebo perfeitamente esses comentários por duas questões. Primeiro, quem diz isso são pessoas que tiveram o seu próprio percurso, não é? Sim. E nós sabemos disto. Em termos de gestão emocional, as gerações anteriores não sabem muito bem o que é isso. Nunca ninguém ensinou a gerir as emoções. Então, como é que nós gerimos as emoções? Aguenta-te. É meter, Aguenta-te. meter esta situação. face e lidar com a situação. Aguenta-te e lida com isso. Portanto, isto foi aquilo que lhes foi ensinado, foi aquilo que lhes foi transmitido e é natural que procurem reproduzir isso. E há esta dificuldade em lidar com a fragilidade ou com a vulnerabilidade do filho mais novo e esta associação de ainda és imaturo, tens é que te responsabilizar e fazer, a tua obrigação é estudar. Portanto, não é? Essa bateu a tempo. Estudas porque a tua obrigação é estudar, estás aí, é para estudar. Sim. Isto é uma pressão. Isto causa pressão. Se pode até causar um aperto na pessoa que está a ouvir isso, de até querer largar o curso porque a pressão é tanta que já nem consegue lidar com o stress e acaba por descartar essa opção. Verdade. Sim, porque lá está, é levar a intensidade das emoções um bocadinho ao extremo neste sentido, em que aquilo que eu estou a sentir é tão forte que eu não estou a ver a alternativa. Ou seja, é quase como se me fizesse a visão em túnel. Eu só vejo a minha única possibilidade é desistir do curso, porque a pressão é muito intensa, não só de quem vem da família, mas a própria pressão, não é? Porque nós também causamos pressão a nós próprios para conseguir cumprir ou manter o nível que eu tinha no secundário, que isso é uma coisa que acontece muito, manter as notas que eu tinha no secundário chegam ao ensino superior e eu percebo que há uma queda. Sim. É normal. O nível de exigência é diferente, a carga de trabalho é diferente e muitos não conseguem precisamente manter este nível. Isso causa esta pressão. Depois os familiares vêm, então, mas tu não estás a ter as mesmas notas que tu tinhas no secundário, o que é que está a passar contigo? Além que no secundário temos o contacto professor-estudante, que aqui é raríssimo. Exatamente, é muito mais distante. Portanto, isto tudo, se nós formos a ver, são N fatores que entram aqui ao mesmo tempo.
E falando nesta questão das notas, acho que seria muito interessante referir isto. A nota é apenas uma avaliação de um determinado momento sobre uma aquisição de conhecimentos. Ponto. Não tem nada a ver com o valor daquela pessoa enquanto estudante, enquanto pessoa ou enquanto futuro profissional. Sim. Uma nota é única e exclusivamente uma avaliação de um determinado ponto. Porque há muito esta atribuição de se eu não tenho um 15 ou um 16, ou porque o 15 é sempre aquele valor que não é de separação entre o que é boas notas e o que é más notas, não é? Se eu não tenho 15 ou não tenho 16, eu não vou ser um bom profissional, eu não vou ter sucesso. Não tem nada a ver. E a Susana falou nisso de já não se faz trabalhos para a vida, não é? E as empresas cada vez menos estão interessadas em saber qual é a média final de curso. Querem saber quais são as competências que aquela pessoa A tem. pessoa tem que mostrar que sabe fazer. Vai mostrar, olha, aqui tem aqui o meu exame de 20 valores. Tipo. Exatamente. E também há que era importante desmistificar isto. Muitos alunos, que por exemplo até podem acabar com médias altíssimas, podem ser bons profissionais, mas muitas vezes não conseguem aplicar na prática aquilo que adquiriram a nível teórico e são muito bons, por exemplo, para investigação ou para trabalhos mais em termos teóricos. E aqueles que às vezes acabam com uma média mais baixa são excelentes profissionais. Tem mais mão na massa, mais prática. É diferente. O que eu quero atribuir aqui é que a média final de curso não tem nada a ver com as competências que a pessoa leva para o mercado de trabalho. Sim. Não é? Isso, Não, pode ser. isso por acaso foi uma coisa que eu descobri só no meu primeiro ano. Vocês sabem, o Politécnico tem a Inopol, pronto, que é uma academia de empreendedorismo que faz assim montes de workshops e assim. E no meu primeiro ano eu estava preocupada em ter boas notas, eu até tinha assim 14, 15, no secundário cheguei e tinha 12, uma cadeira que eu achava que estava a ser fácil, 12. E eu comecei já a ter assim um ataque cardíaco, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? E se as fáceis eram assim, imagina as difíceis, estava a ficar preocupada. Sabia que conseguia passar, acontecesse o que acontecesse, mais dificuldade, menos dificuldade, mas estava preocupada com a média. E foi uma coisa que me foi desmistificada logo no início, porque a Cristina, sabem, falou comigo e disse-me que hoje em dia, para um CV, é muito mais importante o que é que andaste a fazer em termos de workshops, voluntariado, isso diz mais sobre a pessoa do que propriamente às vezes a média de um curso e, portanto, isso não é uma preocupação que a pessoa deve estar preocupada enquanto estudante, a pessoa deve estar preocupada mais com adquirir competências, como a Lara estava a falar agora. E acho que essas competências podem vir em formato de outras coisas além de estudante, de estar de ser estudante daquela licenciatura. Sim. Existem outras coisas que se pode fazer. Às vezes, uma coisa que eu acho que acontece muito quando um estudante entra na faculdade é que acha que é só estudante. E essa situação de ficar focado só nas notas, só no que está a acontecer na sua vida académica é frustrante para qualquer pessoa. E, portanto, essa alteração de comportamento, de adquirir competências fora, de ter outras coisas que fazer, além de tornar a pessoa mais calma com a sua vida académica no geral, às vezes até pode aumentar, de certa maneira, o seu desempenho. Porque o desempenho às vezes também está muito conectado com a nossa necessidade de hiperfoco constante. E esse hiperfoco é impossível. E às vezes cria uma frustração tão grande que uma pessoa não consegue ter o desempenho total que gostaria e, portanto, essa forma de nos focarmos na mesma, no nosso currículo, sem precisarmos necessariamente de estar se calhar o dia todo a estudar numa só área, acaba por ser bom mesmo para o estudante, psicologicamente e posteriormente para a sua vida profissional. Sim. O ensino superior não é só estudar, é sobreviver. Eu diria que aí podemos jogar com a palavra sobreviver. Porque a palavra sobreviver ele remete-nos muito para um estado de primária, não é? De sobrevivência, não é? Eu acho que é um sobreviver a nível emocional. Gestão emocional, Gestão financeira. emocional, sim, em que eu tenho que lidar com estas emoções todas que eu estou a sentir, com estas pressões, com tanta estimulação de tanto sítio,
e é um bocadinho sobreviver a isso. Portanto, há um desafio de sobrevivência emocional. Mas eu diria que separar essa palavra é sobreviver. Gostei dessa. Eu acho que é isso, é sobreviver, porque a vida no ensino superior é um ensaio para aquilo que vai ser a vida futura. Sim. Não é? Portanto, vamos aprender a viver, é sobreviver como adulto, aprender a viver, porque nós entramos, os estudantes que entram com 18, 19 anos, ainda estão no estádio pré-adulto, não é? Portanto, eu vou ensaiar as minhas competências para ser um adulto funcional, independente e autónomo. Portanto, eu faria essa separação, é sobreviver. E sobreviver é muita coisa. Na tua opinião? Sinceramente não sei mais o que acrescentar, mas acho que foi no ponto aquilo que a Lara disse. Acho que a única coisa que acrescentava é que a nível financeiro, se calhar os estudantes podem sentir essa situação do sobreviver, porque eu sinto que em termos de Portugal, se calhar no estrangeiro também em alguns países, mas Portugal falha muito na forma como ensinam não a gestão financeira, e nós não estamos preparados para passar num secundário em que vivemos com os pais, e muitos de nós depois acabam por ir para fora, para outros lugares, a tentarem gerir financeiramente a vida, e aí é sobreviver às vezes, porque se calhar não é falta de dinheiro, é a forma como o geres. E portanto eu só gostava de acrescentar essa parte, que às vezes tudo é aprendido, tudo é possível de melhorar, e acho que essa situação de sobrevivência, além de ser, na minha opinião, a parte do sobreviver, que é estar na parte das convivências e etc, e saber aproveitar o momento apesar das dificuldades, que tudo aquilo que nós estamos a fazer mal dá para melhorar, e portanto que não tem de existir essa pressão constante na pessoa, que dá essa sensação de sobrevivência, que não é necessário estar sempre presente, é necessário pensar em melhorar, mas pronto, tens 18, tens 19, tens 20 anos, calma. Tipo, há 2 anos eras uma criança. Exato, ninguém está à espera que a pessoa chegue no primeiro ano e faça logo tudo bem, é isso que eu quero dizer. Para quem está num registro, ou sempre esteve num registro de ter que ter boas notas, e que eu associo o meu valor à nota que eu tenho, o meu valor enquanto estudante, o meu valor enquanto profissional, eu tenho tendência a levar isso para o mercado de trabalho, porque eu quero ser reconhecido. Portanto, se eu quero ser reconhecido por aquilo que eu sou capaz, se eu apresento notas um bocadinho mais baixas, o outro vai perceber que eu não sou assim tão bom quanto isso, porque não mantive o registro do secundário. E isto então, se o outro vai perceber que, ou alguém, um futuro empregador, vai olhar para mim e vai ver a minha média, vai perceber que eu não sou assim tão competente, mas eu fartei-me de estudar, eu fartei-me de trabalhar. Portanto, aqui isto pode alimentar, pode ir por 2 vias, ou até por mais, mas as que me surgem a pessoa tentar compensar, não entrar necessariamente no síndrome do impostor, mas tentar compensar com outras competências, fazendo exatamente aquilo que a Susana falou e que é extremamente importante, ir além dos estudos, participar em atividades extras, porque essas atividades vão desenvolver competências fundamentais para o mercado de trabalho. E então eu vou mostrar àquele empregador que eu tive esta média, mas sei fazer isto. Isto aquilo que a média só me define o nível de conhecimento que os professores me atribuíram, mas isso não quer dizer que eu não tenha adquirido, não é? Portanto, pode haver aqui uma forma de compensar isso. Outra é precisamente isto, eu tenho que ser perfeccionista, eu tenho que mostrar ao outro que eu sou bom, para ele não ver, não descobrir que eu sou uma fraude, porque isto depois, o síndrome do impostor cria também uma ansiedade muito elevada, porque se há aqui este risco, esta possibilidade do outro identificar que eu sou uma fraude, mesmo que o outro nos reconheça completamente as competências, mas dentro de mim eu estou a pensar que não sou. É uma ansiedade constante. É uma ansiedade constante. Portanto, isto é muito perturbador, não é? Portanto, isto pode ser incapacitante. Portanto, aí, quando nós entramos neste registro, seria muito importante assim, procurar ajuda para ir desconstruindo isto e perceber efetivamente que se calhar a pessoa tem mesmo competências e é capaz. Em relação às soft skills, eu acho que aqui há, e cada vez mais eu acredito que dentro do ensino superior se está mais atento a isto, a desenvolver estas competências.
que é que o mercado valoriza muito? Capacidade de resolução de problemas. Das pessoas agirem, saberem identificar um problema e procurar soluções, não ficarem presos no problema. Porque os problemas estão sempre a surgir. Portanto, capacidade de resolução de problemas, procurar recursos, de procurar respostas, procurar alternativas, plano A, B, C ou D e ser capaz de apresentar isso. A flexibilidade, não se rigidificar num determinado tipo de pensamento, de método de trabalho. Portanto, haver esta flexibilidade de capacidade de adaptação a diferentes formas de trabalhar. Capacidade de comunicação, que é fundamental. Importantíssimo. O saber comunicar com os outros, com os colegas de trabalho, com as chefias, com os clientes. O saber transmitir de uma forma assertiva a nossa opinião, o saber gerir conflitos, isso porque os conflitos fazem parte. Tanto É saber lidar no com ensino eles. superior. Como? É saber lidar com eles. É preciso aprender a lidar e a desenvolver isso. E quanto mais cedo se começar a fazer no ensino superior, melhor. E também diria a capacidade de empatia. Aqui a empatia é fundamental. Porque se eu sou capaz de me sintonizar com o que o outro está a sentir, sintonizar-me com as minhas próprias emoções, perceber o que é que eu estou a sentir num determinado momento, torno-me muito mais capaz de gerir numa situação que seja estressante ou numa situação que está a ser um stress para a outra pessoa e eu ajudar a outra pessoa a gerir essa situação. Eu diria que destas que eu nomeei, que há muitas mais, como é óbvio, serão as mais importantes para o mercado de trabalho. Porque é transversal a qualquer profissão. E o respeito também nessa situação não é patente. Respeito sem dúvida social, sem dúvida. Eu até acho que sobre as soft skills que a Lara estava a falar, até considero que, honestamente, agora são raras. O que não faz muito sentido, porque são competências que a pessoa está à espera que toda a gente tenha e se calhar não é assim que funciona. Hoje em dia nós estamos numa sociedade assim um pouco mais do eu. Nós pensamos muito mais no eu e o que é que eu vou conseguir ou não. E essa parte, por exemplo, da empatia em específico, parece fácil, parece uma coisa, soft skills. Há muita gente que não pensa nisso de forma séria. Mas se nós pensarmos, se calhar não há muita gente que nós conhecemos com verdadeira empatia de ver uma pessoa mal e realmente perguntar se está bem. Saber que a pessoa está mal não é empatia. Saber reagir perante a pessoa estar mal e ajudar a pessoa é. E eu sinto que só porque uma pessoa olha e consegue identificar o sentimento que a pessoa está a sentir, isso não é empatia. A empatia é realmente preocupar-se e entreajuda. E as soft skills também são treinadas. Uma pessoa não nasce, olha para uma pessoa triste e naturalmente, se calhar, alguns sim, naturalmente vão lá perguntar, mas saber ajudar o outro também é algo que uma pessoa tem de aprender com o tempo, porque nem todos reagem da mesma forma. Há pessoas que podem, por exemplo, estar agora a chorar, uma pessoa vai ter com ela para saber como é que está, e há pessoas que não querem falar sobre isso, querem ser distraídas. Há pessoas que se calhar querem falar sobre isso. E a empatia também é uma coisa que uma pessoa olhando para a pessoa e aprendendo sobre o assunto, aprendendo sobre psicologia, aprendendo sobre às vezes a linguagem corporal, uma pessoa percebe como é que deve abordar o outro. Isto também são soft skills. E portanto, eu acho que as soft skills têm de ser levadas mais a sério. Porque eu não sinto que ainda são levadas o suficientemente a sério. As pessoas levam muito a sério as hard skills, muito mais do que as soft skills. Muito. E são as soft skills que mostram o tipo de pessoa que és. Exato. Os valores que levas contigo e a pessoa que tu vais tornar no mercado de trabalho. Sim, é que mesmo a facilidade de aprendizagem também é uma soft skill. A capacidade de uma pessoa ter a mente aberta, a capacidade da pessoa ter ou não criatividade perante uma situação que apresenta um problema. Resolver problemas é criatividade, sim, de certa maneira. E portanto, tudo isto são soft skills. Podem parecer hard skills em certas maneiras. As hard skills ajudam a arranjar soft skills, mas as soft skills são muito desvalorizadas e para a importância que têm para a sociedade num todo, tanto a profissional como pessoal, no geral. E esta questão das soft skills até se pode fazer de uma forma quase natural, neste sentido. Quando se está no ensino superior, como estamos neste estágio pré-adulto, é a altura ideal para as desenvolver, porque nós estamos muito mais abertos às experiências, muito mais curiosos. Portanto, isto é muito característico desta idade, que é a curiosidade, não é? Nós gostamos muito de absorver o mundo, não é? Então vamos aproveitar, de alguma forma,
quase inconsciente, nós desenvolvemos isso. Desenvolvemos uma amizade mais forte e percebemos que o nosso amigo ou a nossa amiga não está bem, e percebemos como é que, que ela só quer falar ou não quer falar, basta sentar em silêncio ao lado da pessoa para ela sentir que não está sozinha. Está a desenvolver a empatia, não é? Quando nós estamos por exemplo, temos que ir apresentar algum documento a algum lado porque surgiu um problema qualquer que é preciso resolver ao nível de documentação, é a resolução de problemas. Ter um trabalho para entregar que tem que ser um trabalho inovador. O professor diz, tem que ser inovador, tem que ser diferente. Isto é criatividade, é desenvolver a criatividade, ou seja, numa forma quase natural, entre aspas, indireta, os estudantes estão a desenvolver essas Até competências. a comunicação, porque eu sinto que há muito o medo ou o desconforto de fazer perguntas ao professor e numa situação de trabalho às vezes vai ter que pedir ajuda ao chefe, ao superior, e nessa situação académica esse primeiro passo ajuda bastante na parte da comunicação e o colocar o ego de parte ou então a vergonha de ser fraco por fazer perguntas Não é? e competente. E acho que tipo, ter essa perspectiva de eu vou fazer esta pergunta num espaço que eu vou entender, vou aprender com esta questão e não colocar-me de parte. Uhum. Sim. Sim, porque principalmente quando nos primeiros anos é muito normal olhar-se para os professores de uma perspectiva assim muito quase intimidante, que eles olham para nós, eles parecem um bocadinho intimidantes, porque são professores que já têm uma experiência académica enorme, quer dizer, eu não quero fazer má figura perante o professor, eu posso olhar para mim que eu sou incompetente, não é? E eu vou evitar fazer perguntas, mas sem dúvida alguma que é uma associação muito correta que fizeste, que eu tenho que ir treinando estas perguntas ao professor, porque eu mais tarde também vou ter que interpelar o meu chefe no local de trabalho. Portanto, isto é desenvolver a comunicação, é também desafiar-me a mim mesma para o fazer. Portanto, de alguma forma, há pessoas, isto também depende muito das características de personalidade, há aquelas pessoas que são mais introvertidas, custa-lhes muito mais tomar esta posição, como há aquelas que são muito mais extrovertidas e pronto, parece que não há qualquer problema. Sim. E tudo bem, cada um é como é, mas desde que tenha isto em perspectiva de que efetivamente nós não estamos só a aprender a adquirir conhecimentos no ensino superior, nós estamos a desenvolver N capacidades e competências, não é? É como se nós estivéssemos aqui a cozinhar um bolo com muitos ingredientes e estes ingredientes parecem que estão todos separados, mas depois quando chegamos ao final do curso, afinal já parece assim meio cozinhado. E depois nós vamos apreciar esse bolo, digamos assim, quando entramos no mercado de trabalho. Inclusive, há duas soft skills que eu estava agora a pensar, que são muito importantes e não falamos: gestão de tempo, gestão financeira. Uma que são duas coisas que nós ganhamos automaticamente com o ensino superior, nem que seja por obrigação, mas conseguimos acabar por desenvolver. E gestão de tempo, então, é extremamente importante. E ainda por cima, hoje em dia, que as pessoas às vezes passam 3 horas no telemóvel e nem repararam. Exatamente. É muito fácil perder o Muito controle do fácil. tempo. Agora, ter a capacidade de gerir isso, eu sinto que é uma das soft skills que é menos valorizada, se calhar, É fundamental. que é fundamental e hoje em dia é muito pouco valorizada. Aliás, se calhar foi sempre desvalorizada até agora. E acho que é mesmo importante, porque ainda por cima agora, quando nós temos acesso à informação o tempo todo e temos acesso a distrações o tempo todo, eu tenho uma distração no meu bolso o tempo todo, então a capacidade de, não, eu vou dar 2 horas ao Instagram ou às redes sociais por dia, ponto. Se for importante eu tenho som no telemóvel, se não for importante eu atendo mais tarde. Até porque isso também é uma priorização do cérebro, da parte da saúde mental. Uma pessoa estar constantemente a ser estimulada dificulta a forma como a pessoa está a pensar, a desenvolver raciocínio, no geral, a criatividade, tudo, afeta tudo. A pessoa pode ter muita coisa para fazer e durante o dia estar a responder às mensagens todas, ou pode escolher no final do dia responder a tudo, vai ter o mesmo efeito porque está a resolver a mesma quantidade de problemas, mas está a priorizar ter um tempo em que não está a ser estimulada. Isso também é extremamente importante para no futuro a pessoa ter a capacidade de resolução rápida de problemas, porque se nós estivermos sempre constantemente na parte da resolução completa das coisas todas que está a aparecer no telemóvel, etc., pensamentos mais profundos, a capacidade de resolver coisas mais
mais complexas, acaba por ficar mais difícil, porque a pessoa não consegue focar-se. O foco está constantemente a ser interrompido. Sim. Então, essa situação do desfoque constante vai dificultar estudos, vai dificultar a vida profissional, vai dificultar a vida pessoal. Então, nestas situações todas, é problemático. Muito obrigada, Lara. Susana, Obrigada. por terem vindo a este episódio. Bem gosto. E vemos na próxima. Até a próxima. Até a próxima.